chegamos ao capítulo 46 do livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que se denomina Aprendendo Sempre. Lembrando que estamos, pelo menos nos últimos 3 episódios deste livro, num trabalho de assistência espiritual na casa de Dona Isabel, onde Vicente e André Luiz aprendem as questões de uma reunião espiritual de assistência, através do próprio Anicete e dos colaboradores da Dona Isabel naquela casa, onde se reúnem espíritos desencarnados, evidentemente, e também os espíritos encarnados. Então, continuando nesta sessão espírita de atendimento espiritual, aprendendo sempre, André Luiz diz o seguinte: segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, que é o dialogador com os espíritos através dos médiuns. Na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornava-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia a 200. Observe como é a questão vibracional entre o planeta Terra, parte material, e a questão vibracional do plano espiritual, no mesmo local, no mesmo ambiente. Enquanto ali no salão de Dona Isabel nós temos 35 pessoas encarnadas, aproximadamente, segundo as revelações de André Luiz, no plano dos espíritos, 200 entidades, né? Muito provavelmente ainda foge à nossa compreensão essa amplidão dentro da esfera espiritual, dentro do mesmo ambiente terrestre que nos é limitado pelas 4 paredes, ok? Mas a gente já tem visto e sabido que de fato assim o é. O próprio Chico, né, ele revela que quando ele se punha em psicografia, principalmente em se tratando das obras históricas de Emmanuel, né, ele nos revela naquelas entrevistas do programa Pinga Fogo, né, que ele se via naquele ambiente espiritual ampliado como se fosse uma cena de uma tela de cinema enorme, ok? Então, as diferenças entre os dois planos de existência são enormes. Nós ainda não conseguimos entender nem conceber estas grandes diferenças. Reuniam-se ali para os olhos humanos 35 individualidades terrestres, no entanto, em nosso círculo o número de necessitados excedia a 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase que obrigatoriamente acompanhando os que buscavam socorro espiritual sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aqui cabe a observação de que nós sabemos que nas casas espíritas, de uma forma geral, tem aquilo que nós chamamos da urna de vibrações, né?
onde as pessoas ali colocam o nome delas próprias, às vezes, mas muitas vezes se dirigindo que a assistência seja feita a algum parente, algum ente querido ou algum amigo, né? Coloca-se o nome, a idade da pessoa e às vezes a necessidade que a pessoa está precisando de ser atendida pelo plano espiritual e se coloca ali na urna, ou no caso aqui, como relatado com André Luiz, e com o canto da mesa onde será feita a sessão mediúnica. E ali a revelação, né, que nós ali na casa espírita sentamos-nos praticamente sozinhos ou ao lado de alguma outra pessoa, mas não imaginamos, né, sequer da quantidade de espíritos à nossa volta utilizando-se dos nossos pedidos para movimentarem informações diversas para poderem nos auxiliar quando merecemos. Sigamos agora nas orientações de Aniceto a respeito desse trabalho, né? Então, ali dizia que naquelas anotações numerosas, 4 facultativos espirituais se moviam diligentemente e secundando-lhes, ou seja, auxiliando o esforço humanitário destes 4, 40 cooperadores diretos iam vindo recolhendo informações e enriquecendo os pormenores para o atendimento. Aproximamo-nos de grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto nos explicou. Nós temos aqui a indicação de pessoas que se afirmam necessitados de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo o que pedem? Indaga Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Nesse sentido, quando nós falamos de cura do corpo, nós hoje começamos a entender que muitas das vezes os males que sofremos na nossa saúde, as doenças que perpetramos em nosso organismo físico, né? Embora amargos, são remédios para o espírito, para o corpo perispiritual, né? Então, nenhum médico em sã consciência vai suprimir o remédio de que nós necessitamos, né? Por isso que às vezes nós precisamos ponderar com muita seriedade a real necessidade nossa da cura da matéria com relação à cura do espírito. Por isso que ainda nos falta esta consciência de sermos espíritos. E o que interessa a nós quando encarnamos é a sanidade, a saúde do nosso espírito. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados, ou seja, são sem juízo, sem lógica, sem reflexão de quem está pedindo. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte diante das requisições daqueles que negam voluntariamente os testemunhos da conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-lo. E a gente diria mais do que conhecer os princípios evangélicos para a nossa própria evolução, né? De praticá-los. A vinda de Jesus na Terra não foi para mostrar que ele era capaz de fazer os ditos milagres de curar cegos, coxos, de fazer
cessar o sangramento daquela mulher quando lhe toca as vestes, né? Mas ele veio trazer o roteiro reto e seguro para a nossa evolução. É preciso que nós entremos em contato com o Evangelho de Jesus e os pratiquemos. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão da voz, como que para acentuar fortemente as palavras e considerou. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos seus semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria um contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo de valor e tempo? A, a esta frase de Aniceto, nós gostaríamos de voltar só um instante, aqui voltar ao capítulo 43, que se denomina Antes da Reunião, onde Aniceto esclarece a Vicente Anicetti aquela condição dos espíritos perturbados do plano espiritual que vêm ou são trazidos, muitas das vezes, às casas espíritas para uma assembleia de assistência. Ele diz o seguinte: se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhe modificariam as atitudes na vida normal. Mas nós espíritas somos criaturas vulgares? Aí ele continua: nessa afirmativa devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao seu egoísmo habitual. Ou seja, a gente sabe, a gente conhece, a gente tem a sapiência, mas a gente não pratica, a gente não se autoeduca, a gente não pratica o Evangelho de Jesus. E ele conclui essa frase: o quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Vamos voltar ao campo do nosso capítulo, né? Onde, relendo aqui, né? Ele diz o seguinte: ler os regulamentos da vida para os cegos e ignorantes, ok, é obra meritória. Mas repetir aos que já se encontram plenamente informados não é menosprezar o tempo, o valor do tempo? Alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícia de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundo com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou: no entanto, eu ousaria lembrar ainda os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Nesse caso, perguntou André respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação?
Alguns raros, esclarece o orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio mesmo, porque não temos grande tempo para relembrar aos irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade deles próprios. Calou-se por um momento o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair de quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aqueles que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária ao homem devem fazê-lo por conta própria. O que acontece então? Pergunta Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com uma outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Então veja que nós todos temos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Nós todos que abraçamos a doutrina consoladora do Espiritismo, nós temos a ciência da nossa existência espiritual, a continuidade após a morte do corpo físico, e temos a responsabilidade de estarmos nessa existência cônscios das nossas obrigações no planeta para a nossa própria evolução. Então, muitas das vezes, o que surgiu de todo esse assunto, aqueles pedidos insanos que fazemos à espiritualidade para nos suprir as próprias deficiências, quando nós mesmos temos os recursos necessários para tanto, né? Nos tornamos irresponsáveis. Somos, como Aniceto aqui nos diz, né? Que dizer do homem responsável que fica a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais aproximou-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhes disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos as suas indicações. E assim, na expectativa desse atendimento a este companheiro espiritual que trabalha na casa de Dona Irene, que será revelado agora no próximo capítulo 47, que se denomina No Trabalho Ativo. Fiquem com Deus, muito obrigado e agradecemos profundamente por nos acompanhar nesses estudos da obra de André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier.